E aí, a gente vai iniciar agora, tá bom? Aninha já está aqui com a gente, Ana Barros, ela está por aí. Tô aqui. Vai ser uma bênção, né? Ouvir Deus usá-la mais uma vez, estava com saudade, né? Vejam só, eu vou deixar para que ela faça as observações, né? A Aninha é deficiente auditiva, e aí ela vai comentar sobre as limitações dela, né? O que é que ela prefere, se prefere que vocês falem no chat. Ela achou uma opção aqui de transcrever, né, as nossas falas. Então, talvez facilite ela o recurso, né, de acessibilidade do Zoom. Muito bom, a gente estava testando aqui, e minha dicção está muito boa, que o aplicativo está transcrevendo tudo direitinho. Então, a gente vai orar, e aí a Aninha já pode ficar com a palavra, viu, Aninha? E é daquele mesmo Sim. esquema, gente. É, o chat está à vontade, né, para vocês comentarem, eu fico aqui gerenciando para ela não se perder. E aí, qualquer coisa, a Aninha vê aí se ela abre no meio do caminho, se ela dá a opção de falar já no final, ela que sabe, tá bom? Vamos orar? Estou sentindo falta de bastante gente hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te louvamos por mais uma segunda-feira, onde o Senhor nos trouxe até aqui e está conosco. Obrigada porque as tuas muitas bênçãos estiveram sobre nós em mais esse dia. Obrigada pelos livramentos que vemos, que não vemos. Obrigada pela comida, pela roupa, pelo perdão dos pecados e pela oportunidade, Senhor, de testemunhar da tua graça e testemunhar do Senhor para aqueles que não te conhecem. Pedimos que o Senhor continue falando conosco, Senhor, para que possamos ensinar os nossos filhos a terem discernimento e a julgarem segundo a reta justiça que é a tua palavra. Não nos deixa, Senhor, sermos mães legalistas que simplesmente impõem um monte de regras aos nossos filhos, mas não os ensinam a pensar biblicamente. Nos ajuda a inculcar neles a tua palavra. Fortalece, Senhor, a nossa relação com o cimento do amor e que tu possas ser o centro dessa relação pais e filhos e que seja uma relação frutífera. Obrigada por cada mãe que já chegou, aquelas que estão a caminho, que estão tendo dificuldades, ajuda e traz, Senhor, essas mães para poder ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aninha, Já? pode ficar à vontade, viu? Tá ok. Obrigada, Samara. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, com cada uma das irmãs, do nosso imenso país, né, gente de todas as regiões. Já peço desculpa se eu falar alguma palavra diferente para vocês, vocês podem me perguntar à vontade e o significado, por esse regionalismo que a gente tem, né? E às vezes a gente aqui no Nordeste fala de um jeito, que no Sudeste é de outro, que no Norte é de outro. Então a gente tem essa abertura também para tirar as dúvidas do que ficar camuflado para vocês, né? E só dizendo aqui rapidinho que Samara já mencionou, eu sou deficiente auditiva. Eu perdi a minha audição aos 17 anos e fiquei usando o aparelho auditivo por um bom tempo. E depois eu fiz uma cirurgia de implante coclear e tem sido uma bênção, assim, porque hoje eu escuto bem melhor do que antes. Tenho essa facilidade da vida, graças a Deus. E aí eu sempre peço que, se vocês tiverem alguma contribuição a dar, e eu espero que tenha, para não ficar aqui falando só, vocês escrevam no chat, porque aí eu vou lendo à medida que eu for falando, vou tirando dúvida também. Eu acho que é melhor do que essa opção de legenda, porque ele transcreve o que vocês falam, transcreve também o que eu falo, mas é um pouquinho lento.
né, o processo. Então, assim, eu fico parada esperando ele escrever para mim e talvez vocês fiquem achando que eu não estou entendendo, mas não é, é o próprio aplicativo que tem essa demora, digamos assim. Então, se vocês puderem digitar, facilita mais a minha vida. E uma outra coisa que eu preparei aqui um material para vocês, uma síntese, na verdade, desses dois capítulos que a gente vai ver hoje. A gente vai ver o capítulo 3 e o capítulo 4 desse livro que vocês estão estudando, que é a Mamãe Ursa, né? É a apologética da Mamãe Ursa. E aí a gente vai tratar sobre o capítulo 3 que fala sobre perspicácia, e o capítulo 4 que fala sobre essa questão do sequestro linguístico. E Samara foi bem ardilosa em me convidar para esse momento por conta da minha formação, né? Eu sou formada em pedagogia e tenho mestrado na área de linguística. Foi uma aventura, na verdade, esse mestrado que eu fiz, porque eu gosto muito dessa variedade de língua que a gente tem. Como eu disse no começo, eu falo de um jeito, quem mora no sul fala de outro, quem mora no sudeste fala de outro. E essa variedade que a gente tem no nosso país, por ser um país muito grande e um país muito miscigenado, sempre me encantou, né? E aí foi por isso que eu resolvi desbravar esse universo da linguística. Mas a comunicação é uma coisa muito importante, né? A gente vai ver aqui alguns aspectos da comunicação que são extraordinários quando a gente começa a estudar de uma perspectiva bíblica. E aí, meu estilo, as mulheres aqui da igreja também estudam livros como vocês estão estudando aqui, e o meu costume, quando eu leciono para as irmãs da minha igreja, é ler o capítulo, e eu não fico muito presa ao capítulo, não, sabe? Eu não fico falando muito o que a autora está dizendo, não. Eu gosto de fazer como quando a gente vai lavar roupa. A gente esfrega o pano, né, para tirar a sujeira, depois a gente joga água para tirar o sabão, e no final de todo o processo a gente torce o pano para tirar aquele excesso de água, para depois a gente estender. E é o que eu costumo fazer com as leituras que eu faço. Eu pego a apostila, torço a apostila e os ensinamentos principais daquela apostila eu trago para as minhas leituras, porque eu imagino que todos vocês têm o livro em mãos e estão estudando com mais detalhes, eh, com mais perspicácia. Já vamos pegar a palavra emprestada, né? E aí, para a gente não ficar muito presa ao que a autora está dizendo, eu trago os principais ensinamentos dela para cá, numa perspectiva bíblica, tá certo? Então, deixa eu compartilhar aqui o material que eu preparei para vocês. Depois eu vou colocar também lá no grupo. Agora, deixa eu me situar aqui, porque faz muitos anos que eu usei o Zoom. Eu dava aula numa faculdade e a gente utilizava o Zoom, mas depois eu fiquei acostumada a usar o Meet. Aí, às vezes, eu fico um pouquinho perdida nele. Mas eu imagino que esteja aparecendo para vocês aí o PDF e só está aparecendo um pedacinho, né? Eu deixei proposital o pedacinho aparecendo porque o que vem embaixo eu não quero que vocês vejam agora, certo? Então, depois eu vou aumentar para ficar visível o que vem abaixo, depois que passar esse momento de surpresa, digamos assim. Então, vamos lá. O capítulo 3 ele fala sobre a mamãe ursa perspicaz, certo? Então, eu queria trazer uma introdução para a gente pensando em Deus. Deus, ele é um ser eterno, ele não tem começo e nem tem fim, né? Ele vive na eternidade, nós vivemos no tempo. O tempo é como se fosse um pedacinho da eternidade. Eu sempre, quando eu estou ensinando crianças, eu sempre gosto de falar assim, imagina uma reta infinita. Tem três pontinhos de um lado, três pontinhos de outro, mostrando que a reta é infinita. Agora, imagina um segmento de reta. O segmento de reta é quando a gente pega o ponto A,
e um ponto B daquela reta e diz, aqui começou e aqui terminou, né? Deus, ele vive numa reta, não tem tempo, não tem começo e nem fim, é a eternidade. Nós vivemos num segmento de reta. Tem um ponto A, tem um ponto B. É claro que a gente sabe que depois desse ponto B vem a eternidade que nós viveremos nela também. Mas enquanto a gente está aqui na história do mundo, a gente está dentro desse segmento de reta. Então, quando a gente começa a pensar em Deus, voltando para a perspectiva de Deus, a gente sabe que ele tem muitos atributos. Atributos a gente aprende na escola desde os primeiros anos escolares, são como se fossem as qualidades de alguém, as qualidades de algo, né? E Deus, ele possui qualidades, ele possui atributos. No caso de atributos, é muito mais do que qualidade, porque quando a gente fala qualidade, a gente geralmente se prende às coisas boas. E há alguns atributos de Deus que, na perspectiva humana, pareceriam coisas ruins, e não são. A gente sabe que Deus não tem esse aspecto ruim, né? Ele é sempre bom e justo e tem atributos que, na perspectiva humana, pode dar essa impressão negativa sem ser. Então, atributos é muito mais do que qualidade. Quando eu falo essa perspectiva humana negativa, eu estou me referindo ao atributo da justiça de Deus, ao atributo da ira de Deus, né? Aos atributos da disciplina de Deus, esses aspectos que aos olhos humanos podem parecer que são maus, mas não são, quando a gente olha na perspectiva de Deus, claro. Mas voltando aqui, Deus, ele tem alguns atributos que são incomunicáveis. Isto é, só Deus possui esses atributos. Por exemplo, o atributo da onisciência de Deus. Deus, ele sabe todas as coisas. A palavra onisciente, na verdade, não é que ele sabe todas as coisas, mas é que ele é o único que sabe todas as coisas. Esse atributo é só de Deus, só ele possui. Já o outro atributo que a gente conhece muito é a onipresença. A onipresença significa que ele está em todos os lugares. Significa que ele é o único que está em todos os lugares. Então, esse atributo de Deus não é comunicável. Nenhum de nós temos esse atributo, certo? O outro atributo muito conhecido também é a onipotência. Ele é o único que pode todas as coisas. Nós não podemos todas as coisas. Então, a onipotência também não é um atributo que se comunica. Quando eu falo comunicar e incomunicar, eu estou dizendo assim, de alguns atributos de Deus passam para nós, nós que somos feitos à sua imagem e semelhança, e outros atributos que não, que são só dele, como esses três que eu me referi, né? Dentro dos atributos comunicáveis de Deus, aqueles que a gente costuma desenvolver na nossa vida cristã, estão, vou citar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou citar sete desses atributos. São o amor, Deus é amor e manda que sejamos amorosos também, que nós amemos. Ele manda que nós amemos o nosso próximo, independente de ser nosso amigo, nosso inimigo, nosso conhecido, nosso desconhecido, não é verdade? Tem também o atributo da bondade. Deus, ele é bom o tempo inteiro e ele manda que nós sejamos bons o tempo inteiro, né? Por exemplo, quando a gente lê o texto de Provérbios 31, a gente vê que a mulher virtuosa, ela tem um versículo lá que é bem interessante, porque diz assim, que a instrução da bondade estava nos lábios daquela mulher. Então, a bondade é um atributo de Deus que ele permite que seja desenvolvido em nós, seus filhos. Um outro atributo é a misericórdia, que eu vou deixar esse em stand-by, porque eu vou aprofundar nesse atributo, durante todo o capítulo 3. O outro atributo comunicável é o atributo da graça de Deus. Ele dispensa graça a todos nós ao nos salvar, mas ele também manda que nós dispensemos graça às pessoas ao nosso redor.
Então, por exemplo, quando a gente visita uma pessoa, a gente está exercendo o atributo da misericórdia, porque a gente deve visitar os necessitados, mas a gente também está desenvolvendo o atributo da graça, porque a gente está abençoando aquela pessoa que a gente está visitando. E a gente também está sendo abençoada pela visita que a gente faz. Isso são aspectos da graça de Deus, certo? A paciência, ele é paciente conosco. Se Deus não fosse paciente conosco, nós já teríamos sido destruídos, né, por conta do nosso pecado. Ele automaticamente exerceria a sua justiça, a sua ira, e nós seríamos castigados, né? No momento que que a paciência de Deus acaba, entra a justiça. Então, por exemplo, o inferno o momento em que a paciência de Deus acabou sobre as pessoas que estão ali, né? Então, deixou de ser paciente e entrou outro atributo em ação, que foi o atributo da ira de Deus. Mas ele manda que nós sejamos pacientes uns com os outros, né? Nas limitações, no crescimento espiritual. Uns são mais, como é que eu posso dizer? Uns têm mais crescimento espiritual do que outros, porque estão há mais tempo na caminhada cristã, ou ou estão mais próximos de Deus, porque às vezes tem uma pessoa que é bem antiga na fé cristã, mas não se interessa em ler a palavra, em orar, em visitar, e ouvir a pregação. Então, essa pessoa vai ficando nanica na fé. Enquanto tem outro que entrou um dia desse na igreja, foi batizado, se tornou membro da igreja recentemente e está um gigante na fé. Por quê? Porque ele desenvolveu a fé dele, né? Então, a paciência também se entende por esse aspecto da vida cristã, que nós devemos ser pacientes. Tem o aspecto também da sabedoria. Deus, ele é o detentor de toda sabedoria. Colossenses 2 diz que nele reside todo o saber, em Jesus. Né? Nesse texto de Colossenses, ele está se referindo a Jesus. Nele reside todo o conhecimento, toda a sabedoria que nós hoje temos, pedacinhos dessa sabedoria, ela completa está em Deus. Mas ele também comunica essa sabedoria a nós. Quando ele nos dá a sua palavra para que nós estudemos, ele nos dá inteligência, ele dispõe dessa sabedoria para nós. Quando ele nos manda ir para a escola, fazer faculdade, fazer uma pós-graduação, ele está dispensando dessa sabedoria que ele tem total, ele está nos dando fragmentos dessa sabedoria para que nós desenvolvamos, certo? E a justiça. Nós, como cristãos, nós temos senso de justiça. Nós vemos, por exemplo, uma pessoa pecar e não nos alegramos com o pecado. Isso é senso de justiça que é dado por Deus a nós, certo? Então, são alguns atributos de Deus que eu me referi aqui para mostrar que nós também desenvolvemos esses atributos ao longo da nossa caminhada cristã. Não como Deus, porque Ele é pleno, Ele é perfeito, nós somos seres humanos, nós somos limitados e nós somos pecadores ainda, né? Mas nós temos essa missão, essa tarefa na vida cristã de desenvolver esses atributos comunicáveis de Deus a nós. Mas tem um atributo que eu disse a vocês que eu ia deixar ele para depois, que é o atributo da misericórdia de Deus. Esse atributo na teologia pode ser chamado de misericórdia ou graça comum. E aí eu trouxe para vocês um versículo que é de Mateus, capítulo 5, versículo 44 e 45, que é um versículo que eu gosto muito de usar para exemplificar o que é graça comum, certo? O versículo diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste. Agora, veja, a gente deve amar e orar amar os inimigos e orar por eles, amigos e inimigos. Aí ele dá um motivo. Por que que eu devo fazer isso? Porque Deus, a quem nós devemos imitar,
Ele fez nascer o sol sobre maus e bons, e de chuva sobre justos e injustos. Então, a gente tem aí as 4 estações do ano. Todas as pessoas que estão na face da Terra são contempladas com as estações do ano e com as bênçãos que ela produz, certo? Isso é um aspecto da misericórdia de Deus. Ele dispensa a todos os seres humanos a sua misericórdia. Há situações em que ele dispensa mais a uns seres humanos e menos a outros seres humanos, mesmo o sol e a chuva. Quer ver? Uma pessoa que está presa no presídio, ele só tem um que a gente brinca até dizendo assim, só vai ver o sol nascer quadrado, né? Ele só vê o sol ali naquela janelinha. Veja como o sol foi limitado para ele. Então, Deus, ele dispensa o sol para todo mundo. Agora, o quanto ele dispensa vai depender da sua justiça, da sua paciência. Mas a misericórdia de dar muitas coisas aos seres humanos, Deus tem esse cuidado, esse aspecto, e quer que nós tenhamos também. Mas por que eu tô, vocês podem dizer, por que ela está falando isso? O que é que isso tem a ver com o capítulo 3? Vamos lá. O capítulo 3 ele fala o seguinte, que nós somos filhos de Deus, mas nós estamos no mundo. E uma vez que nós estamos no mundo, a gente vai lidar com muitas situações no mundo que não são corretas aos olhos de Deus, aos olhos da palavra de Deus. Mas a gente não deve, por conta disso, fugir do mundo, no sentido assim de querer ir para Marte, né? Eu vou para Marte, eu vou para a Lua, eu vou para outro canto fora da Terra, porque aqui na Terra tem muita coisa errada. Veja, quando Jesus estava orando a Deus, ele disse assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os livre do mal. Então, Jesus, mesmo Jesus, o próprio Deus orando ao Pai, ele sabia que nós não poderíamos sair do mundo, mas ele orou pela nossa proteção no mundo. E é isso que a autora fala. A autora diz: olha, vocês vão ver cultura, vocês vão ver música, vocês vão ver artes. Nessas coisas que vocês vão ver, tem coisas boas que foram dadas aos homens por conta da misericórdia de Deus, mas também tem coisas ruins que vocês, como filhos de Deus, como mulheres da palavra, vocês vão precisar filtrar o que é bom e o que é ruim da sociedade. E o segredo, irmãs, é a palavra de Deus. Não tem outro medidor se não for a palavra de Deus, certo? Então, eu vou ver uma peça de teatro. É errado ir ao teatro? Não, não é errado ir ao teatro. E o que é que tem de errado? O que tem de errado são os tipos de peças que se apresentam no teatro. Então, antes de ir a um teatro, eu preciso, por exemplo, verificar a sinopse da peça. Quais são os atores? Qual é a classificação de idade para aquela peça? Conversar com um com outro. Você já foi ver aquela peça do teatro? Como é? Boa? É ruim? Qual é a linguagem que se usa? Então, quando eu estou fazendo toda essa análise, digamos assim, daquela peça teatral, a palavra de Deus que está no meu coração vai me dar o discernimento para que eu saiba se eu posso ir ou não àquela peça de teatro, né? Então, isso a gente faz porque Deus dispensa misericórdia a todos os seres humanos. Todos os seres humanos podem produzir cultura, né? Mas por conta do pecado, essa cultura muitas vezes é distorcida e a gente precisa então do outro lado da moeda, que é o quê? A palavra de Deus que nos ajuda a discernir entre o bem e o mal nessa cultura que a gente está, certo? Então, é isso que a autora fala quando ela aponta a questão do discernimento. Então, eu botei aqui, ó, discernimento nada mais é do que um filtro
Quando a gente vai tirar uma foto no Instagram, a gente fica lá escolhendo o filtro que fica melhor o rostinho da gente, sem espinha, sem rugas, né? Sem aquela cara cansada. Eu até esses dias estava vendo uma mãe que está num puerpério recente e ela botou um filtro que não dava para reconhecer nadinha do sofrimento que ela está passando de adaptação da rotina com um bebê recém-nascido, né? Porque o filtro faz isso. O discernimento é o filtro que a gente precisa para saber o que é que a gente pode usufruir da cultura que a gente tem, certo? E aí eu trago para vocês dois exemplos, que é aqui que eu vou aumentar aqui o zoom para vocês verem só um lado. Vocês estão vendo aí o slide aparecendo? O slide não, o PDF. Pronto. Eu trouxe aqui duas músicas que eu não vou nem cantar e nem colocar vídeo para vocês. Eu não vou cantar, porque se eu cantar, todo mundo sai correndo com a minha voz maravilhosa, para não dizer o contrário. E nem vou colocar para vocês ouvirem, porque como são músicas que trazem conceitos errados, a tendência da gente ficar com a música na cabeça é muito grande. E a gente acaba pecando pelo pensamento, né? Que a gente sabe que a gente peca em pensamento, palavras e ações. Né? Então, para não instigar o pensamento de ninguém, eu prefiro não colocar. Mas talvez vocês até cantem um pouquinho na cabeça, porque é uma música conhecida. É uma música do Titãs, que é aquela é preciso saber viver. E uma vez uma amiga minha me visitou e a gente estava na cozinha fazendo comida, né, ajeitando as coisas para fazer um encontro legal entre os amigos. E aí ela começou a cantar essa música perto de mim. Aí eu disse, para de cantar essa música. Ela disse, por quê? Eu disse, porque ela fala de livre-arbítrio e o homem não tem livre-arbítrio. Aí ela, oxe, como é que uma música do Titãs pode falar de livre-arbítrio? Mas tá aí, ó, veja, segunda estrofe. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Olha, primeiro ele coloca em xeque um monte de coisa que a gente sabe que existe, né? Mas ele faz de conta que não existe. Tem até aqui um errinho de digitação, mas foi da cópia da internet mesmo. Aqui, ó, se o bem e o mal existem. O bem e o mal existem, né? Deus, ele criou todas as coisas boas. Lá em Gênesis, a gente vê várias vezes Deus falando, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E quando ele fez Adão e Eva, ele disse, e viu Deus que era muito bom, né? Então, tudo que Deus criou é bom. Mas o pecado é, encobriu essa beleza, encobriu as coisas boas, foi quando chegou o mal para nós. Né? Então, o bem e o mal existem, só que tem um detalhe: você não tem livre-arbítrio para escolher o bem e o mal. Quando você escolhe o mal, é a sua natureza que está agindo. Você é escravo do pecado. Escravo não escolhe, né? Quando você escolhe fazer o bem, obedecer a Deus, você é escravo de Cristo. Escravo também não escolhe. Escravo não escolhe em hora nenhuma, né? Então, nós temos uma coisa chamada livre-agência, que é, por exemplo, eu tenho aqui a rua A e a rua B. Qual é a rua que eu vou? Ah, eu escolhi pela rua A porque é mais curta. Ah, eu escolhi pela rua B porque é mais arborizada. Então, essas escolhas são escolhas da livre-agência, mas tudo foi determinado por Deus na eternidade. Tudo foi predestinado por Ele na eternidade. Então, a gente segue o curso desse destino, dessa predestinação de Deus. Não dá para dizer que o homem tem livre-arbítrio, né? Mas aqui, pessoal, eu trago uma segunda música, que essa música aqui, olha, essa música, ela marcou a minha vida de um jeito que hoje eu fico pensando, assim, agradecendo a Deus pela bondade dele. Veja, eu um dia estava ouvindo um CD, eu tinha mais ou menos 12 anos de idade. E quando eu estava ouvindo esse CD, obviamente estava no som alto, né?
E a minha mãe, ela estava fazendo faxina na casa na hora. Eu estava no computador, ouvindo, ainda era aquele computador de caixa eh, bege, que a gente tinha todo aquele cuidado de quando desligar, botar a capa, aquela complicação toda de tantos detalhes que a gente tinha que ter no cuidado com o computador. E eu estava lá jogando e ouvindo música de um CD. E a minha mãe, ela tinha um corredor na casa e ela estava varrendo esse corredor e passando pano. E aí tocou essa música. Quando tocou essa música, eu me lembro como se fosse hoje, eu vendo ela voltando na porta do quarto que eu estava e disse assim: volta essa música do começo. Aí eu botei no começo de novo. Aí ela foi ouvindo, ouvindo, ouvindo. Quando a música terminou todinha, ela disse assim: você pode, você pode ouvir o CD inteiro, mas você não vai mais ouvir essa música. E eu, oxe, que estranho. Por que a senhora está dizendo isso? Aí ela disse, porque essa música é a descrição do inferno. Veja, veja mesmo. Vê a letra da música. Ali onde o futuro, o que vem depois, é um pesadelo. Ali onde Deus se faz de distraído. Na percepção da pessoa que está escrevendo, né? Deus se faz de distraído. Ali onde há mais anjos caídos. Onde é que há anjos caídos se não for no inferno? Lúcifer é um anjo caído, por exemplo, né? Ali onde a dor já não é castigo. Por que a dor não é castigo no inferno? Porque a dor é uma constante lá. Isaías diz assim, e Mateus também, ai. Essa palavra ai significa dores do inferno. Todas as vezes que você vê essa palavra na Bíblia, ai, significa dores do inferno. É a palavra que mais vai ser falada no inferno. Ai, ai, ai. As pessoas que estão lá não aguentam mais a dor eterna que eles estão sentindo, né? E está aqui, ali onde a dor já não é castigo. Aí diz, ali encontrarei você em meu olhar. Ali me encontrarás tão desarmada. No meio da luta cotidiana, ali está a verdade indesejada. Veja, se o inferno não é onde está a verdade indesejada. Você passou a vida inteira no pecado, teve a oportunidade de se arrepender, ouviu o evangelho, rejeitou, virou as costas para Deus. Você foi para o inferno. O inferno é a verdade nua e crua de que você não é um filho de Deus. Então, é uma verdade indesejada, não é verdade? Aí, no final, ela diz, né? No fim seremos luz, seremos dois. A cruz pesará menos. Leva eu, leva você, no fim poderei sentir. Aí isso é o cúmulo, né? Já não estou no lugar errado. Realmente, uma pessoa para cantar uma música dessa, se estiver no inferno, não está no lugar errado. Olha mais, vê. Ali onde o perdão é o de menos. Ou seja, ninguém perdoa ninguém no inferno. Ali onde se morre de verdade. Realmente é uma morte verdadeira do inferno. Viver é como um sonho. Realmente, viver é como um sonho. Só vive quem está no céu. Quem está no inferno está o tempo todo morrendo. E ali eu sei que você me encontrará. Ali onde terminam as palavras e o ser humano está demais, está no limite dele. Ali, ao despertar de cada manhã, o meu anjo da guarda você será. E ali no fim voltarei a amar, e ali no fim seremos dois. Alguém de vocês lembra de onde é essa música? Ninguém. Eu estou aqui com o bate-papo aberto para ver se alguém me responde. De onde é essa música? A primeira vocês já sabem que é do Titãs. A segunda eu vou dizer agora de onde é. Ó, a primeira é do Titãs. Está vendo aqui embaixo no rodapé? A segunda era uma música das Chiquititas, que a maioria de nós assistiu lá na década de 90. Era uma música de Carolina com um dos
dos pares, dos muitos pares que ela teve durante a novela, né? Que ela era uma namoradeira de primeira, né? E aí, um dos namorados que ela teve, eu não me lembro qual era dele, mas tinha um clipe que ela estava na praia com esse namorado, cantando esta bela música que nós vimos aqui, a letra. E nós ouvíamos e não percebíamos, exceto se nossas mães passassem no corredor mandando a gente ouvir qualquer música, menos essa, como foi o caso da minha mãe, né? Pois é. Chocada, todo mundo aqui chocado. Pois é, nós ouvíamos, nós fomos sutilmente levadas a achar a música bonita por conta da melodia, por conta da atriz, do ator, do cenário, né? Mas aí a gente estava cantando a descrição do inferno e ainda mais querendo ir para lá, como se fosse uma coisa super boa. Tá aí a situação que a gente vive, né? Então, por que eu coloquei isso? O livro fala que a gente deve rugir como uma mamãe. O urso ruge, né? E quando ele ruge, cada letrinha do rugido dele significa alguma coisa que a mãe precisa fazer. São quatro coisas, é um atrônimo, né? Ela usa um atrônimo para ajudar a gente a memorizar. Então, escrevam isso aí no caderninho, ou mesmo depois, quando eu mandar o material para vocês, vocês imprimem, recorta, coloca na geladeira para sempre ficar olhando quando for pegar alguma coisa. A gente precisa fazer quatro coisas quando a gente se depara com alguma coisa na cultura. O que é que a gente faz? Primeiro, a gente precisa reconhecer a mensagem. Então, a gente precisa ter esse olhar mesmo prescrutador, né? A gente precisa atentar para as sutilezas de todas as coisas que a gente vê na arte. Por exemplo, tem um hospital aqui em Caruaru, eu moro em Caruaru, no interior de Pernambuco, e tem um hospital aqui que toda vez que eu ia lá, eu achava estranho, porque tinha uns quadros assim, artísticos, e todos os quadros desse hospital era representação de olhos. Olhos. O olho, a pupila, a íris, cada quadro de um jeito diferente. As pinturas eram bonitas, mas todos os quadros representavam olhos. E não era um hospital de olhos, era um hospital normal, certo? De todas as doenças, de todas as especialidades. E uma vez eu perguntei, não me lembro se foi a minha mãe, ao meu pai, a quem estava comigo. Eu perguntei, por que danado só tem quadro de olho nesse hospital? Que coisa estranha. E aí foi me explicado que as pessoas daquele lugar seguiam uma religião, que eu não me lembro qual, acho que espiritismo, alguma coisa assim, mas que entende que os olhos é como se eles estivessem meio que prescrutando aquele lugar, guardando aquele lugar. Então, por isso que todo lugar do hospital tem um quadro de olhos. Quer dizer, quando você vê esse tipo de coisa, veja, era um quadro, uma arte. Mas você precisa ter esse olhar sensível de entender o porquê das coisas e tentar entender o significado das coisas, para você saber se traz ensinamentos bons ou maus, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa é reconhecer a mensagem. A segunda coisa é usar o discernimento. Lembra que eu disse lá em cima que discernimento é o filtro. Então, eu preciso filtrar. Pronto, eu estou ouvindo uma música aqui. Essa música tem algumas coisas boas, tipo a música do Titãs. É preciso saber viver. Concordo, a gente precisa saber viver nesse mundo, né? Mas a gente precisa saber viver como? Aí as formas que ele está dando não são as formas corretas. E eu só vou saber se é correto ou não se eu tiver o discernimento, certo? A terceira coisa, justifique e argumente em favor de abordagens mais saudáveis. Tá bem, eu estou ouvindo uma música, eu descobri que ela tem alguma coisa estranha aqui. O que é que tem de estranho? O que é que tem de estranho é quando eu agora vou justificar, vou argumentar, vou trabalhar com aquela letra, trabalhar com aquela arte que eu estou vendo, trabalhar com aquela peça de teatro. Por que eu não posso? Qual é o problema? Eu lembro que, voltando aqui para a Chiquitita,
Elas vieram a Caruaru se apresentar. E na época eu queria, porque queria ir no show. E os meus pais não deixaram. E na época eles explicaram: veja, você não vai, porque é um ambiente de muita gente, não é um ambiente seguro, né? Pode acontecer alguma coisa e você não vai saber se virar, porque você é uma criança ainda, você é uma pré-adolescente, então por isso que você não vai. Então, assim, foram dadas justificativas, argumentos para que eu entendesse. Não tem problema gostar das Chiquititas, não tem problema gostar de algumas músicas delas, mas é melhor eu não ir para o show, porque aquele lugar não é um lugar tão apropriado. Anos depois, eu fui para um show de trombe, em Recife, né? Mas por que eu fui? Porque era num teatro, todo mundo sentado, todo mundo comportado e apreciando aquela apresentação musical. Se fosse num lugar com muita gente, todo mundo em pé, na baderna, com certeza eu não ia, porque aquele lugar não tem muita adequação, né? Mas isso também vai sendo filtrado de acordo com o discernimento que a gente vai tendo dado por Deus na sua palavra. O discernimento é o filtro? É, mas você só vai ter um filtro bom, um filtro que realmente não mostre suas espinhas e olheiras, se você tiver apegado à palavra de Deus. Se não tiver, aí você vai ser banda voou, como se diz, de acordo com o que A, B e C disseram. E nem sempre é assim. E a última coisa é atestar mediante discussões, discipulado e oração. Então, não adianta você chegar no seu filho dizendo: você não pode ouvir essa música, dizer o motivo e deixar para lá, achar que está tudo bem. Você precisa fazer o resto. O resto é o quê? Orar por ele, discipular. Eu achei interessante essa questão do discipulado, porque mostra que você precisa ensinar seu filho a ter o mesmo discernimento que você. Hoje, no papel de mãe de crianças, vocês vão ajudar no discernimento, mas vocês precisam preparar os filhos de vocês para que eles consigam discernir se vocês não estiverem por perto. Entende? Eu lembro que o meu pai sempre dizia a mim assim: ele nunca me proibiu de ser amiga de fulano, ou de cicrano, ou de beltrano. Tanto é que quando eu estudava no ensino médio, eu era amiga de todo mundo da minha turma, do mais inteligente ao mais bagunceiro. Eu falava com todo mundo, eu brincava com todo mundo, eu conhecia todo mundo da minha turma. Mas ele dizia uma frase sempre que eu estava em casa, ele dizia assim: influencie, não seja influenciado. Então, ele queria dizer que onde eu fosse, eu precisava ser luz, mas eu não poderia deixar que as trevas ofuscassem a minha luz como cristã, certo? Então, ele estava dizendo, saiba discernir, porque nem sempre eu vou estar perto de você para dizer, fulano presta, Beltrano não presta, no sentido de ter amizades e comunhão, né? Então, a gente precisa ensinar os filhos a terem esse discernimento que hoje eles procuram a gente para descobrir se dá ou não dá. Mas amanhã eles vão precisar caminhar com as perninhas deles. E eles só vão se dar, ter sucesso, digamos assim, se nós ensinarmos antes esse discernimento, tá? Então, foi esse o ponto do capítulo 3 que eu resumi, bem resumido aqui, mas vocês vão poder falar mais coisa dele pelos comentários. E ainda estão falando nas chiquititas por aqui. E, certo, Samara lembrou do Instituto Brenan, né, que tem algumas esculturas de nudez. A gente precisa ter todo esse cuidado também, porque afeta a nossa pureza sexual, né? A gente pensa que não, mas afeta sim. Então, a gente tem que ter o discernimento de saber até onde a gente deve ir como é que se diz? Não se apropriar, não, no desfrutar da cultura, né? Até onde a gente pode desfrutar da cultura que os homens fazem, né? Ok.
Capítulo 4. Eu estou falando, mas se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês fiquem à vontade. Se quiser deixar para o final, também fiquem à vontade, tá certo? O capítulo 4 já fala sobre o sequestro linguístico. E aí é onde eu fui lendo, lendo e querendo que tivesse mais, porque a apostila realmente é muito boa nesse assunto. E aí eu não fiquei presa só no livro, eu acabei indo buscar algumas coisas de um livro chamado Guerra de Palavras, do Paul Tripp. Paul Tripp é o irmão do Ted Tripp, que foi aquele que escreveu Pastoreando o Coração da Criança e Instruindo o Coração da Criança. São livros que eu até brinco dizendo que é a Bíblia da educação, que os pais precisam ter na cabeceira da cama quando tem um bebê, porque desde aquele momento até a adolescência o livro vai ajudar. Mas aí o Paul, ele é irmão do Ted, e ele é um pastor, conselheiro, e trabalha em escolas cristãs também, e ele escreve livros maravilhosos. Eu já li dois. Um é Perdido no Meio, e apesar de ser escrito para pessoas de 50, 40, 50 anos, eu li há uns 10 anos atrás, não, há uns 5 anos atrás. Eu estava ainda no comecinho da casa dos 30, mas eu considerei que ele foi muito bom para mim, os ensinamentos que tinha ali, tanto é que eu indico ele para pessoas de todas as idades, apesar dele ter sido escrito para pessoas de meia idade, certo? E o outro livro que eu li dele foi esse, Guerra de Palavras. Eu recomendo demais que vocês leiam esse livro, porque ele traz ensinamentos maravilhosos sobre a arte da comunicação, certo? E aí eu vou falar um pouquinho o que a gente vê aqui no capítulo desse livro, mas eu vou resgatar algumas ideias do Paul que casam muito com o que a gente viu nesse capítulo 4. Veja, a primeira coisa é a habilidade comunicacional. Foi a primeira característica divina, ou seja, o primeiro atributo divino revelado lá em Gênesis 1, que é aplicado a nós como imagem e semelhança de Deus, certo? Então, o Paul, ele diz assim, antes de começar a sua obra, Deus revela o que está prestes a fazer. Veja que lá em Gênesis 1 tem uma reunião entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nessa reunião, Deus diz, passamos, né? Então, a partir daquele passamos, ele usou a comunicação para dizer o que ele ia fazer. Passamos. Então, ele revelou o que ele estava prestes a fazer. Ele usou a comunicação também no momento que ele estava fazendo. Por exemplo, haja luz. Esse haja luz, ele usou o verbo, a palavra, para que a criação acontecesse, né? E fala também, quando termina, ele explica o que fez, que foi o que eu disse agora há pouco. A cada final do dia ele dizia, e viu Deus que era bom. E ele expressava isso, né? Isso é bom, isso é bom, isso é bom. E quando ele criou o homem, ele disse, isso é muito bom, né? Então, ele usou a palavra na reunião, ele usou a palavra na execução e ele usou a palavra no final. Ali em Gênesis, a palavra a habilidade comunicacional foi uma das primeiras coisas que se revelaram e que foram passadas a nós, porque nós, no momento da criação, nós já começamos a nos comunicar. Deus, a Bíblia diz, todas as tardes, Deus vinha conversar com Adão, com Eva. Deus deu a Adão a habilidade de nomear os animais. Através de quê? Da comunicação. Então, a palavra, a habilidade de se comunicar já começou bem ali no comecinho, em Gênesis 1. Começou no comecinho, detalhe, né? Mas a ênfase de quanto a comunicação já estava no mundo naquele acontecimento da criação. E ainda pegando o gancho de Paul Tripp, ele disse outra coisa muito importante. Ele disse assim, a comunicação humana, a comunicação que nós temos uns com os outros, e a comunicação de Deus, ela existe com alguns propósitos. Qual é? O propósito de organizar,
Quando a gente tem alguma coisa para falar, geralmente a gente pensa, a gente reflete quais palavras a gente vai usar, como a gente vai abordar o assunto. Então, a gente organiza as coisas para que aconteça uma comunicação eficaz. A comunicação serve para interpretar os fatos, as coisas, né? A partir do momento que a gente vê alguma, por exemplo, a gente conta uma história ao filhinho da gente, é, de Chapeuzinho Vermelho. E aí, quando a gente termina a história, a gente pergunta: o que foi que você entendeu? Essa pergunta, a criança vai agora interpretar a história que ela ouviu. Então, a comunicação foi usada para a interpretação, certo? Também serve a comunicação para explicar o mundo ao nosso redor. Então, por exemplo, todas as coisas têm um nome, o substantivo. Substantivo comum, substantivo próprio, né? Então, a palavra serve para explicar tudo o que está ao nosso redor, o mundo, né? E isso só é possível, do ponto de vista cristão, se nós estivermos cheios da palavra. A gente só vai ter uma boa comunicação, uma boa habilidade comunicacional, se a gente estiver cheio da palavra. E como é que a gente se enche da palavra? Eu coloquei aqui os exemplos. A gente se enche da palavra quando a gente ouve a pregação, quando a gente faz a leitura sistemática da Bíblia diariamente, quando a gente medita na Bíblia. A meditação tem sido um dos itens mais esquecidos no meio cristão. Aí você pode perguntar: e o que é meditação? Meditação nada mais é do que você fazer a sua leitura devocional. E naquela leitura devocional, você escolher um versículo, um trecho daquela leitura que lhe chamou a atenção, e você passar o resto do dia meditando naquilo que você leu, refletindo, ruminando, como se diz. A vaquinha, ela está lá no pasto, ela pega um pedacinho de capim, coloca na boca e fica mastigando, 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 mastigando. Aquele processo é que faz o organismo dela se preparar e produzir o leite. O leite não vem do capim, não. O capim, o ato de mastigar o capim é que faz com que a vaca produza leite. Esse ato de mastigar o capim se chama ruminar. Ela fica lá parada, ruminando o capim. A mesma coisa a gente deve fazer com a leitura da palavra. A gente lê a Bíblia, escolhe um versículo, escolhe um trecho daquela leitura que a gente fez e passa o resto do dia ruminando sobre aquele texto. Isso é meditação da palavra. Isso faz a gente se encher da palavra de Deus, certo? Aí agora eu vou trazer para vocês um aspecto da linguística chamado semântica, que a autora fala também sobre isso, só que ela não usa essa palavra, mas semântica. Semântica significa, o que significa a palavra semântica? É quando a gente estuda o significado das palavras. Então, em linguística, a gente estuda muito o significado das palavras. E, geralmente, a gente vai buscar resgatar o significado daquela palavra quando ela surgiu. Isso é muito importante. Por quê? Porque a autora fala e mostra alguns exemplos, né, de palavras que, ao longo do tempo, foram perdendo o sentido por ideologias do mundo que a gente vive. Só que o crente vai na contramão do mundo. Enquanto o mundo se distancia do significado, o crente se aproxima do significado real das coisas, certo? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Veja, o primeiro exemplo foi aqui. Oxe. Oxe é uma palavra que a gente usa muito, muito, muito aqui no Nordeste. A pessoa vem contar, por exemplo, Samara veio me contar hoje que os meninos gêmeos que estão na barriga dela mexem demais, né? Mas um sintoma comum da gravidez, na maioria das vezes, é o sono. E aí eu perguntei a Samara: está sentindo muito sono? Ela disse: não, até que não. Aí eu: oxi, pronto, já usei o oxi. Oxi, que coisa estranha, né? Aí eu fui uma vez estudar essa palavra, oxi. Oxi é a abreviação de oxente.
oxente, como assim, Samara? Tu não sente sono? Oxente, que coisa estranha. E depois eu descobri que oxente vem de ogente. Ô, gente, como é que pode um negócio desse? Tu não sente sono com dois bebês na tua barriga? Então veja como as palavras mudaram. Oxi, bem de, ô, gente, né? Então, o estudo da semântica é justamente resgatar o significado do começo. Oxi significa ô, gente, certo? Aí tem outro exemplo aqui. Samara, não acredito que tu já vem com essa história de novo me contar isso. A vem de ave, não a ave que está voando no céu, mas a Ave Maria. E aí eu trouxe até uma provocação para vocês. Eu pergunto assim: vocês sabiam que nesse termo, Ave Maria, há uma transgressão? Transgressão a gente já sabe que é pecado, né? Há um pecado quando a gente fala Ave Maria. Não acredito num negócio desse. A gente está transgredindo o primeiro e o terceiro mandamento da lei moral de Deus. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Oxe, mas Maria não é minha deusa. Eu adoro Deus. Mas o que é que tem que eu falo de Maria? Vou dizer já já. E o terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Aí você pode dizer de novo, mas Maria não é minha deusa. Como é que eu estou transgredindo esses dois mandamentos? Tem um livro muito histórico, um livro histórico que eu me refiro à história da igreja. Ele foi escrito por vários teólogos presbiterianos. O nome desse livro é Catecismo Maior de Westminster. E lá pela pergunta 99, mais ou menos até a 120 e pouco, eu acho, ele dá um panorama dos 10 mandamentos, que você diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque se a gente for ver os detalhes dos 10 mandamentos, a gente fica chocado e a gente percebe que sem a graça de Deus a gente realmente está fadado ao inferno, né? E lá ele diz que todas as vezes que a gente fala qualquer palavra que seja um atributo de Deus, ou qualquer palavra que evoque uma divindade, mesmo sendo uma divindade falsa. Lá no íntimo do nosso coração, nós estamos nos referindo ao nosso Deus. Então, por exemplo, quando a gente diz misericórdia, quem é que tem esse atributo? É Deus. Então, toda vez que eu falo misericórdia, eu estou chamando Deus para aquilo que eu estou falando. E se for uma coisa banal, eu estou tratando Deus como qualquer um igual a mim. Eu estou transgredindo o primeiro e o terceiro mandamento da lei. A mesma coisa quando eu digo Ave Maria. Maria não é a minha divindade, mas Maria é uma divindade na perspectiva católica. Então, é como se eu estivesse chamando a minha divindade, que é Deus. Então, eu acabo transgredindo por tabela. Então, a gente veja, mas veja, eu só falei a. Eu nem disse ave, nem disse Ave Maria, eu só disse a. Ah, pois é. Mas se a gente for estudar a origem da palavra a gente vai chegar na transgressão do primeiro e do terceiro mandamento. Mas vamos deixar um pouquinho os mandamentos para lá. Vamos pegar mais dois exemplos aqui: feto e embrião. Será que tem algum problema em dizer feto ou embrião? O que é que vocês acham? A Arielle pediu para eu explicar de novo a questão da misericórdia. Veja, Arielle, a misericórdia é um atributo de Deus. É um atributo que nós devemos praticar também. Nós devemos ser misericordiosos com as pessoas, mas esse atributo ele se origina em Deus. Ele é dado de Deus a nós. Então, todas as vezes que eu uso a palavra misericórdia de forma leviana, eu estou me referindo à origem dessa misericórdia que é Deus. Então, eu estou usando o nome de Deus levianamente. É como se Deus tivesse vários nomes,
dentre esses nomes, misericórdia. Entendeu? Sim, isso, exatamente, Samara. Muito obrigada. A misericórdia é um atributo divino que não deve ser tomado levianamente. Tá, voltando aqui, explicando bem rapidinho, porque a gente já está no avançado da hora. Feto e embrião. Feto é uma palavra que foi difundida pelo feminismo para distanciar a nossa percepção de um bebê sendo formado no nosso ventre, certo? Então, quando eu uso a palavra feto, é uma coisa que tem ali, que ainda não virou gente, certo? Então, foi uma palavra bastante difundida pelo movimento feminista com essa intenção de distanciar a parte humana da história, digamos assim. Então, a gente deve evitar. Deve falar embrião, deve falar bebê, ser humano, afinal é isso mesmo, né? Nós devemos evitar essa percepção de feto. Mas a gente só sabe isso se for estudar a estrutura e a origem da palavra. A mesma coisa é o pazinho aí, o outro exemplo, natureza e criação. Natureza foi um termo difundido pelos naturalistas com a intenção de distanciar a mente das pessoas da ideia de um mundo criado por Deus. Então, toda vez que a gente usa natureza no aspecto da criação, a gente está distanciando a nossa visão, a nossa percepção de que o mundo foi criado por Deus, certo? Então, a autora diz assim: a guerra é contra palavras. E é a mesma coisa que guerra contra Deus. Por quê? Porque a comunicação, a palavra não origina de Deus. A gente vê lá em João, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quem é o Verbo? O Verbo é Jesus. A palavra é o próprio Deus. Então, toda vez que eu entro num entrave, numa briga contra as palavras, eu estou numa briga contra Deus, ou numa briga a favor de Deus, dependendo do lado que eu estiver, né? E aí a autora, ela traz alguns exemplos de como é que funciona o sequestro linguístico. E em cada exemplo que ela deu, eu trouxe um texto bíblico que exemplifica, tá certo? Então, o primeiro exemplo, ela diz, Jennifer disse aqui que não entendeu a questão da natureza. A natureza, Jennifer, a palavra Jennifer, a palavra natureza, ela foi divulgada, ela foi maçante, ela foi repetitiva em um período da história em que os naturalistas, que eram um movimento filosófico, certo? Eles queriam dar a entender que a natureza surgiu do nada, que a natureza sempre existiu, que a natureza não foi criada. As árvores, a lua, o céu, eles querem trazer essa percepção de que não existe um criador que fez todas as coisas. Então, por isso, eles usam esse termo natureza. Vocês vejam, os índios, eles são naturalistas. Eles falam muito da mãe natureza. Tudo foi a mãe natureza para lá, mãe natureza para cá. Então, eles estão querendo distanciar o conceito, o entendimento de que Deus criou todas as coisas. Então, o termo natureza, ele vem geralmente para substituir a palavra criação. O cristão, ele vê a criação, ele não vê a natureza. Ele entende que todas as coisas foram criadas por Deus, certo? É, ok. Então, a autora traz aqui alguns detalhes do sequestro linguístico. Primeiro, ela diz que o sequestro linguístico tem o objetivo de interromper uma discussão em curso. Isso significa distorcer a verdade. É como se fosse assim, tem uma agenda de sequestro linguístico, uma agenda que eles precisam seguir à risca essa agenda para destruir a linguística do ponto de vista bíblico, certo? Então, esse passo a passo é o que ela diz assim: primeiro, eles interrompem a discussão.
não vamos falar da verdade, porque cada um tem a sua verdade. A verdade é relativa. Pode ser verdade para mim e não ser para você. Aí o versículo da Bíblia de Isaías 5 coloca abaixo esse sequestro linguístico, né? Isaías diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. E no mesmo versículo ele diz: ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Esse conceito é quando ele já está distorcendo a verdade, né? Ah, toda forma de amor é válida. É a verdade que eu creio. Então, eu estou distorcendo o conceito de amor, porque eu estou dizendo que toda forma de amor é válida. Logo, se tiver um amor entre um ser humano e um cachorro, é válido. Então, estou fazendo a distorção de conceito, conceito de amor. E olha qual é a palavra que Isaías diz: ai, você está condenado ao inferno se você trocar o bem por mal, o mal por bem e os conceitos das coisas. Certo? A segunda coisa que a autora coloca, o segundo passo da agenda do sequestro linguístico é pressionar a agir sem pensar nos problemas. Achei bem interessante essa parte, porque ela fala uma coisa que é um perigo, mas tem também uma coisa que é uma habilidade comunicacional, na mesma moeda, digamos assim. O perigo é quando eu estou conversando com as pessoas e eu uso recursos que vão meio que ativar o lado do cérebro da pessoa que está ligado aos sentimentos. Quando ela fala de amígdala, eu até achei graça na hora que eu disse, eu preciso dizer isso às irmãs. A amígdala, que ela se refere, não é a amígdala da garganta, não. A gente tem a amígdala na garganta também. É um órgão que produz substâncias para o nosso corpo, né? Os hormônios, alguns hormônios. Mas a gente tem também uma amígdala na cabeça, no cérebro, e é a essa amígdala que ela se refere no texto. E ela diz que quando você começar a trabalhar com elogio, com palavras belas, quem é ativado no nosso cérebro é a amígdala, que ela é responsável pelo lado sentimental. Então, você tira a pessoa do frame, em linguística a gente diz que é frame a palavra. Você tira a pessoa do frame da racionalidade. E aquela pessoa agora fica raciocinando naquele momento da conversa em uma perspectiva sentimental. Quando eu digo que isso às vezes é bom, é porque há momentos em que a gente precisa dar uma notícia ruim a alguém, e aí a gente começa a falar pelo lado bom da história. Então, quando a gente pergunta assim, eu tenho uma notícia boa e uma ruim, tu quer ouvir primeiro? Qual? Então a gente sabe que nesse momento falar o bom é melhor, porque quando a pessoa for ouvir o ruim, não vai ficar com tanta raiva de ouvir o ruim, porque o bom já amenizou o cérebro dela, porque o gatilho dos sentimentos foi ativado, entendeu? Então, por exemplo, eu trabalho com educação e algumas vezes as professoras precisam chamar os pais para dizer que os filhos estão com mau comportamento, né? Seu filho está muito impossível na aula. E aí eu sempre orientava as professoras, eu dizia, quando você for falar com os pais, não chegue já dando uma voadora no pai, dizendo que o menino está impossível, que está botando a sala de cabeça para baixo, porque ele vai ficar com raiva de você e não vai ouvir nada do que você tem a dizer. Quando você receber o pai da criança ou a mãe, você diz assim: olha, seu filho é um bom aluno, é uma criança muito enérgica, gosta de brincar, gosta de sorrir, é uma criança alegre, mas pronto, aí você já deixou a pessoa calminha para ouvir a crítica, certo? Então, esse é um aspecto do lado bom dessa habilidade comunicacional. Mas quando você está ensinando a verdade a seus filhos, você não deve ativar esse lado sentimental. Você deve ensinar o seu filho a pensar com racionalidade. E aí eu trouxe para vocês um texto de Mateus, capítulo 22, que foi até o texto da pregação de ontem na minha igreja, que diz assim: os fariseus, eles estavam querendo pegar Jesus em alguma coisa errada,
para acusar Jesus e ter um motivo para matar Jesus. E aí, veja, os fariseus, eles eram apreciadores da lei e os herodianos eram apreciadores de César. E aí, para vocês terem ideias, eram grupos inimigos, mas aí eles se juntam para ir tentar Jesus. Aí o texto diz assim: enviaram-lhe discípulos, quem enviou foi os fariseus, certo? Juntamente com os herodianos, para dizer: vejam como eles começaram a falar com Jesus. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Então, veja como eles trabalharam o lado sentimental de Jesus, né? Sabemos que és mestre, que és verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus. Aí depois eles vêm com a pegadinha. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Se Jesus dissesse é lícito, o povo linchava Jesus. Se Jesus dissesse não é lícito, os herodianos prendiam Jesus. Aí veja o resto. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Então, Jesus ele tem a perspicácia que nós precisamos ter para identificar quando a verdade está sendo distorcida e está sendo suprimida, certo? O terceiro gatilho linguístico, ele obscurece detalhes. Ele só diz o que quer dizer e o resto deixa para lá, coloca embaixo do tapete. Aí eu trouxe aquele exemplo claro de Ananias e Safira, né? Eles venderam um terreno e combinaram de dizer que estava dando o dinheiro todo, sendo que só estava dando uma parte. Um homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve uma parte. Pedro abordou Ananias, Ananias morreu. Aí depois Pedro foi abordar Safira, porque ela não viu a morte do marido. E quando ela chegou, ninguém disse nada a ela. Aí Pedro foi dar uma cajadada em Safira. Aí Pedro perguntou: diz-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Né? Então, obscureceu a verdade. Pedro até disse a ela: não custava nada você dizer que vendeu por X e está doando Y. Era melhor dizer a verdade, mas por que você encobriu e ainda combinado com seu marido, do mesmo jeito que ele morreu, você vai morrer também. Ela morreu, né? Então, o sequestro linguístico faz muito isso. Ele só diz um pedaço da verdade e deixa a outra escondida. E o último é que ele difama o ponto de vista do opositor. Quem fez isso foi Satanás, com Eva. Então, disse a serpente à mulher: é certo que não morrerei, porque Satanás, conversando com Eva, disse assim: e Deus disse que vocês vão morrer se vocês comerem do fruto? A Eva disse: sim. Ele disse que a gente não podia nem olhar, nem tocar, muito menos comer. Deus não disse nada disso. Deus só disse que ela não podia comer, né? Mas aí Satanás fez o quê? Disse que Deus estava mentindo. Satanás disse: é certo que não morrereis. Ainda enfatizou para Eva: é certo que você não vai morrer, né? Satanás fez a mesma coisa que o marxismo faz. O marxismo diz assim: acuse os outros daquilo que você é. Então, ao invés de colocar o holofote em mim, eu pego os meus defeitos e digo que os outros são assim. Então, eu estou difamando o meu opositor e ainda inventando, né? Porque a difamação é uma mentira que prejudica, certo? E a última coisa do sequestro linguístico, até esqueci de botar um item aí também, um tópico, aliás, é que ele transforma algo negativo em positivo. E esse eu poderia ter usado aquele mesmo texto de Isaías: ai dos que ao mal chamam bem. Mas aí eu deixei aquele texto do Antigo Testamento para o primeiro exemplo
e estou trazendo um texto do Novo Testamento que diz exatamente a mesma coisa, só que com outras palavras. E diz aqui o texto de Romano: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E a outra parte que está destacada: mudaram a verdade de Deus em mentira. As pessoas que estão distantes do Senhor faz isso, muda a verdade de Deus em mentira. E aí o texto lá de Romanos 1 ainda diz que por isso, porque você distorceu a verdade de Deus, transformando em mentira, Deus ele lhe entrega a uma disposição mental reprovável. Você fica retardado, a palavra é essa. Você fica demente. Você fica uma pessoa desprezível mentalmente, porque você trocou, você chama a verdade de mentira e chama a mentira de verdade. E aí a autora, ela traz alguns exemplos semânticos que foram mudando ao longo da história. A primeira é a de amor, né? E aí eu já trouxe aquele exemplo de toda, que é válido toda forma de amor, não é bem assim. A segunda é a da verdade, né? Quando a gente começa com aquela história de dizer que toda verdade, que a verdade é relativa, que cada um tem a sua verdade. A terceira é que ela juntou justiça e igualdade, na verdade, né? Quando ela diz assim que aquele discurso que a gente já está acostumado a ouvir o povo falar o tempo todo de que respeitar as minorias, que tem muita opressão na sociedade. A gente sabe que é tudo conversa piada, né? Que tem o Gramsci, que há aquela intenção de segregar a sociedade para dominar. E o discurso maior deles é esse, de achar que tem desigualdades demais, injustiças demais. A questão da tolerância e da intolerância, né? Que aí tem a ver com respeito. Veja, quando eu tolero alguém, não significa que eu devo concordar com o que aquela pessoa está dizendo. Eu simplesmente ouço o que a pessoa está dizendo e respeito o que a pessoa está dizendo e dou minha opinião contra o que a pessoa está dizendo. Mas se a gente fizer isso hoje, a gente está sendo considerado intolerante. Mas, na verdade, nós estamos sendo tolerantes. Então, está sendo uma distorção aí dos termos. E o último é a autenticidade. Você precisa ser verdadeiro em tudo que você diz, em tudo que você fala. Ter coerência no que você fala com o que você faz. Isso é autenticidade, certo? Só que tem um detalhe que a autora fala no livro que eu queria alertar vocês, na verdade. A autora diz que os dicionários ainda não foram alterados. Mas a verdade verdadeira é que os dicionários já foram alterados, certo? E aí eu trago para vocês o exemplo da família. A família do dicionário Rossi, no Michaelis, no Aurélio, todos eles têm essa mesma definição de família como um grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto. E a gente sabe que família não é isso. Família é muito mais do que isso. E a prova disso é que eu posso perguntar a vocês: uma república universitária é uma família? As pessoas se juntaram para morar junto porque foram estudar em outro lugar, longe da sua casa. E aí eu posso considerar que isso é uma família? Não posso, porque a família é considerada de pai, mãe, pessoas com grau de parentesco e de afetividade que amigos não possuem, certo? Então, para vocês verem que, infelizmente, os dicionários também já foram afetados por essas ideologias que distorcem a verdade, certo? E por último, irmãs, para a gente encerrar, eu gostaria de dizer a vocês o que é que vocês precisam fazer para ensinar os seus filhos a não serem sequestrados linguisticamente. Vocês só vão conseguir fazer isso se vocês se revestirem da armadura de Deus. E aí eu já destaco para vocês aqui no texto, vocês podem ler depois com calma, Efésios 6, mas eu vou ler só essa parte que está destacada de laranja. Veja, primeiro a gente diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, a gente estudou hoje aqui, hoje à noite, duas ciladas do diabo. A primeira
é com relação à cultura, que a gente precisa ser atento à cultura, ser perspicaz. E a segunda é o sequestro linguístico, outra cilada do diabo, certo? E a gente precisa se revestir da armadura de Deus para que a gente esteja apto a lutar contra essas ciladas do diabo. E qual é a armadura de Deus, Aninha? A armadura de Deus é cingir com a verdade, ou seja, a palavra de Deus está na sua língua, é vestir-se com a couraça da justiça. Isso significa obedecer os mandamentos de Deus. É calçar os pés com a preparação do evangelho, isto é, ser um missionário onde quer que você esteja, propagando o evangelho. É embraçar sempre o escudo da fé, ou seja, ter a palavra no seu proceder, nos seus pensamentos, nas suas atitudes. É ter o capacete da salvação, demonstrar que você é um filho de Deus em todas as suas atitudes. E a espada do Espírito, que é o discernimento, certo? É o discernimento por meio da palavra de Deus. Agora, isso você só vai conseguir fazer, você só vai conseguir se revestir da armadura de Deus se você também tiver duas outras armas importantíssimas, que é a oração e a súplica. Não adianta você se revestir da palavra e esquecer a oração e a súplica. Também não adianta você focar na oração e na súplica e esquecer a armadura da palavra de Deus. Então, quando você fizer isso, quando você se revestir da armadura de Deus, que tem todos esses itens, aí você vai estar pronto, habilitado a ficar firme contra as ciladas do diabo. É isso que a autora fala, e é essa palavra que eu trago para as irmãs hoje. Falei bastante, mas eu espero que tenha sido de algum proveito para vocês. E aí, teve a Ingrid que disse que não deveria ter jogado fora o Aurélio Antigo. Concordo, Ingrid, concordo. Mas você tem hoje a palavra de Deus que vai ditar o discernimento para você identificar que o seu Aurélio novo está errado em alguma coisa. Então, que bom que Patrícia amou a exposição. Eu espero que vocês tenham crescido também espiritualmente, como eu cresci enquanto estava estudando esse material. Gostei muito. Queria ler os outros capítulos também. Vou já providenciar de adquirir o livro lá pela Amazon, para que eu possa ler, fazer as minhas anotações, marca texto, né? Porque todo leitor gosta de enfatizar as coisas. E foi um momento muito enriquecedor para mim. Camila disse que passaria mais horas me ouvindo. Ah, sim, com esse sotaque maravilhoso. Eita, já pequei falando afro. Perdão, irmão. É, amém. O Espírito Santo é nosso guia, sem dúvida. E Camila agora quer fazer linguística. Vale a pena. É muito bom. Que bom que as irmãs gostaram. Se fizer alguma contribuição também sobre o que vocês leram, que eu posso ter esquecido de falar alguma coisa, fiquem à vontade. E eu estou à disposição também para crescer com vocês em outros momentos. Eu não posso, infelizmente, participar de todas as segundas-feiras com vocês, porque eu cometi a loucura de agora ter dois empregos. Eu passei no concurso público do Estado, e aí trabalho de manhã e de tarde pelo Estado, e à noite eu trabalho numa editora cristã, uma editora que faz material didático, cristão, e aí eu não quis me desligar deles, do trabalho, porque é um trabalho maravilhoso, assim, de produzir material de qualidade com a perspectiva cristã. E aí eu disse, tá bom, então eu vou sacrificar as minhas noites para dar conta da editora. E aí por isso que eu não posso estar com vocês. Mas se Deus me der a oportunidade de estar com vocês novamente, será um prazer. Tamara colocou, Ana, tu acha que o pessoal às vezes exagera na semântica das palavras e perde tempo batendo em espantalho? Sem dúvida. Tanto os novos, os novos que querem modernizar as palavras, quanto os antigos, às vezes ficam meio
meio perdido em argumentos, em discussões que, infelizmente, não vai. É aquela coisa, a gente precisa filtrar os momentos certos de falar, sabe? A gente precisa ter sabedoria, porque há momentos em que não vale a pena discutir com algumas pessoas. É melhor deixar o tempo ir trabalhando no coração, orando pelas pessoas, para que elas consigam entender, né? O significado correto das coisas. E a gente mesmo, quando a gente está lendo, às vezes a gente tem uma visão distorcida das coisas, a gente precisa realinhar a cabeça da gente com a verdade. Eu gosto muito de uma citação de Agostinho que diz assim: toda verdade é verdade de Deus, certo? Então a gente tem que buscar a verdade. Essa verdade pode ser proferida pela jumenta de Balaão, mas vai ser a verdade. E a gente vai ouvir, porque é verdade que vem de Deus para a gente. Quem vai dar esse discernimento, de novo, é a armadura de Deus. Então, não adianta você querer ensinar seu filho a identificar as artimanhas do mundo, ou a identificar os erros do que ele lê e do que ele ouve, se você não encher a cabeça dele da palavra de Deus. É isso que vai dar o norte, é a lei de Deus quem vai instruir você a saber se virar nesse mundo. Não tem outro caminho, não. Não adianta você ficar falando que A, B, C disse assim, assim, assado. Hoje eu estava conversando com um amigo que ele disse assim, na época da pandemia, eu descobri que eu precisava parar de ler muitos livros e ouvir mensagens de internet e focar na Bíblia. Focar na Bíblia. Eu disse, o caminho é esse. A Bíblia tem toda a resposta para a gente. Então, a gente tem que focar no que a palavra de Deus está dizendo e ela vai ensinar a gente a viver em família, a viver entre amigos, a viver entre inimigos, a viver num mundo mau que a gente vive, né? A ser liberto do pecado, a ser livre de tentações. Quem vai ajudar a gente é a Escritura, não é outra coisa. É isso. Que Deus abençoe cada uma das irmãs nesse maravilhoso projeto que vocês têm de estudar juntas. Deixa eu parar aqui o compartilhamento e eu vou mandar esse PDF para vocês no grupo do Zap, tá? Tá bom. Obrigada, Aninha. Foi uma bênção. Ainda bem que meu microfone estava desligado, porque eu estou com a gripe, bugando o nariz o tempo inteiro. Mas eu estava numa festinha de aniversário, quinta-feira, com os meus filhos. Foi numa salinha de aula da aniversariante. E aí, no meio da conversa, assim, a mãe da menina é bem religiosa. No meio da conversa, uma das crianças chamou Judá de moleque, porque o moleque tá fazendo alguma coisa. E a mãe ficou escandalizada, repreendendo em nome de Jesus o Satanás, porque ela disse que viu que na internet moleque significava demônio. E eu fiquei pensando assim, se eu entrava na discussão, ou se eu deixava para lá. Mas assim, a gente se perde, sabe, com coisas que não deveria se perder, né? A gente sabe que com certeza as palavras têm suas origens, algumas têm mais impactos na cultura do que outras, mas tem coisas que já se difundiu tanto que não adianta mais a gente brigar, né? Tipo a palavra natureza. Foi ótimo a gente ver que foi a invenção dos naturalistas que eu não sabia. Mas quem é que vai deixar de usar o termo agora para usar criação, né? Como é que a gente faz isso? Já A está. gente vai se vigiando ao longo do tempo, né? A gente vai percebendo assim, a palavra de Deus, como eu disse, a gente vai se enchendo da palavra e isso vai dando a gente sensibilidade. Eu não sei se vocês já passaram pela experiência, eu passei muito por isso, quando eu ia no congresso de jovens da Fiel, ou quando eu ia no retiro da minha igreja também. Quando eu voltava, a gente até brincava que era depressão pós-fiel, na Fiel de jovem, né? Mas o que era aquela depressão pós-fiel? É que a gente passava 3, 4 dias ouvindo a palavra de Deus, convivendo com irmãos na fé,
brincando de forma sadia, sem maldade, todo mundo ali naquela comunhão, naquela irmandade. E aí, quando passava aqueles 3 dias, a gente voltava para o mundo. Aí encarava um monte de gente mentirosa, um monte de gente trapaceira, mortes no jornal, violência, televisão falando um monte de pornografia, de coisas que não vale a pena. Então a gente fica numa depressão, porque esses lugares que a gente vai são pedacinhos do céu. E de repente a gente volta para essa realidade que a gente está. É isso, porque a gente tem essa depressão. É por essa depressão pós-fiel, né? Esse termo brincadeira da gente. Mas por que a gente tem esse sentimento? Porque a gente passou 4 dias se encharcando da palavra de Deus. E a gente pode continuar tendo esse mesmo sentimento se a gente continuar os outros dias do ano também se encharcando da palavra de Deus. Então, é isso que vai ajudar a gente a se afastar desses conceitos, a corrigir o nosso pensamento, a nossa fala, né, o nosso proceder. Não é verdade? E ensinar os nossos filhos a serem essas pessoas encharcadas, né? Que aí quando Exatamente. chegarem lá Olha, não fora, é preciso, Samara, não é preciso proibir a criança de assistir Chiquititas, não. É só dizer assim, essa música está errada, por isso, por isso e por isso. E é melhor que você não escute, entendeu? Então a criança ela vai saber, ela vai crescer entendendo o porquê daquele erro. E sabendo isso não agrada a Deus, então eu vou deixar. Se não agrada a Deus, eu vou deixar. Né? Então, o discernimento cultural é nesse aspecto. Você vai continuar encontrando pessoas, por exemplo, eu sou contra homossexuais. A Bíblia diz que o homossexualismo é pecado. Mas onde eu vou, eu encontro homossexuais. Isso significa que eu vou tratar mal? Não, eu não vou tratar mal, porque a Bíblia manda eu amar meu próximo. Né? Então, assim, eu preciso ter discernimento. Eu não vou viver em uma bolha de cristal. Mas eu preciso saber como viver nesse mundo. exatamente. Uma vez a gente teve um churrasco aqui em casa com os amigos da faculdade, né? Os amigos que ficaram mais próximos e a gente virou muito amigo. E no final, um deles, né, que estava com demora para pedir carro, a gente tá arrumando as coisas, ele ficou aqui em casa no sofá, a gente recolhendo as coisas que precisavam, e ele lá sentado e os meninos ao redor, né, Tito e Judá conversando. E ele é homossexual, né? Ele tem já uns trejeitos, e ele estava lá no meu sofá, e os meninos ficaram perguntando, né, por que seu cabelo é assim? Por que você é assim? E ele ficou assim, olhando pra minha cara. Eu disse, diga pra ele, por que seu cabelo é assim? E ele ficou assim, olhando pra minha cara, tipo, esperando que eu dissesse, menino, cala a boca. Ou então, não fala nada, fica em silêncio. Mas eu disse, diga pra ele, por que seu cabelo é assim? Ele disse, porque eu gosto do meu cabelo assim. E aí, ele ficou depois um tempão chocado com isso, né? Com o fato de que eu autorizei que ele, de certa forma, conversasse com os meus filhos, né? Onde ele estava numa casa de uma família crente, né? No meio de amigos que a maioria era crente, e ele não é convertido, mas ele estava ali, né? Naquela casa, sendo bem recebido naquele ambiente, com filhos de crente ao redor dele, conversando com ele e a mãe, que sou eu, por perto, né? Autorizando que ele falasse com aquelas crianças. É como se a ideia que se tem do crente é aquele que pega os filhos, coloca uma venda neles, um tapa no ouvido, e eles não podem mais ter contato com nada, nem ver nada, nem se relacionar com nada, né? Então, isso não ensina nossos filhos a terem discernimento. Uma vez, Ramison estava pregando sobre o aspecto positivo da religião, que a gente foca muito no aspecto negativo. Não faça, não mate, não roube, não diga os nãos. E a gente esquece de dizer as coisas que eles deveriam fazer, né? As coisas que eles deveriam colocar no lugar. Mas é isso, Aninha. Muito obrigada mais uma vez. Meninas, muito obrigada. Foi uma benção. Deus abençoe. Aninha, a tua hora.
Amém, amém. Só respondendo a Jennifer bem rapidinho, ela disse como parentes não são cristãos, parentes dela usam bebidas, assistem TV livre, Big Brother na frente dos filhos, a festa tem funk, bebidas, muita bagunça, como seria? E ela mesma respondeu, já expliquei, aí aproveita essas situações para ensinar o pecado e viver sem Deus. A perspectiva é essa mesmo, você é ensinado. Eu lembro, eu tenho uma tia que o marido dela era incrédulo. E quando nós éramos crianças, na época não era funk, era pagode. Mas aí tinha muito pagode, muita música imoral, e churrasco, e bebidas, e aquelas coisas. E eu, às vezes, ia para casa da minha tia brincar com minha prima sem saber que ia ter esse tipo de festa. E quando começava essa festa, eu me lembro como se fosse hoje. Eu subia para o primeiro andar da casa e ficava assim, acuada no meu canto, até alguém me perguntar: Você quer ir para casa? Eu dizia: Quero. E aí, quando eu chegava em casa, minha mãe perguntava: Por que você quis vir? E eu explicava o porquê. Então, assim, o ambiente que eu fui criada de amar a Escritura, de amar a palavra de Deus, me fez ter ojeriza por esse tipo de coisa. Então, quando eu via esse tipo de coisa, eu não me sentia bem naquele ambiente, eu mesma pedia para ir embora. E eu era, tinha 5 ou 6 anos de idade nessa época. Mas os meus pais me encharcaram da palavra de Deus a ponto de eu sentir ojeriza por esse tipo de ambiente. Então, é isso, é você ensinando a criança o que agradar a Deus de fato. Né? Então, o nosso propósito, nossa vida aqui foi feita. Deus nos criou para a sua glória. Então, será que esse ambiente glorifica a Deus? Será que esse programa de TV glorifica a Deus? Então, esse ensinamento, a própria criança vai aprendendo a discernir e a deixar esse tipo de coisa. Amém. É isso. Amém. Uma outra oportunidade a gente conversa mais sobre esses aspectos. Foi muito proveitoso para mim. Eu espero que tenha sido para vocês também. Certo. As pregações de Rames são. Essa não foi gravada. Pelo menos eu acho que não. Foi Aninha, pode. que eu saiba assim. Aninha, tu ora. Eu acho que ela não. Certo? Para orar? Ok, vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos deu, pela tua providência para conosco, pelo teu cuidado, Senhor, nos dando segurança em meio a esse mundo que nós vivemos. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que tivemos de crescer na tua palavra, no conhecimento do teu evangelho. Te pedimos que o Senhor capacite cada irmã aqui presente para viver a tua palavra de modo digno, Senhor, e para propagar, Senhor, aos seus filhos, aos seus familiares, essas verdades que temos recebido de Ti. Te agradecemos também por este projeto, Senhor, dessas irmãs de Brasil inteiro, de estudar livros juntas, livros que edificam. Te pedimos que o Senhor, Teu Espírito Santo continue fortalecendo cada uma delas, Senhor, para que elas permaneçam, sejam perseverantes, Senhor, no estudo e na comunhão umas com as outras. Que a tua palavra seja glorificada, Senhor, acima de tudo. Te pedimos que tu nos abençoe, Senhor, durante os dias da nossa vida, nos capacite para que nós possamos cumprir aquilo que temos recebido de ti. Também te pedimos que tu nos guarde durante esta noite de sono, que nos livre do mal e que tenhamos uma semana proveitosa, Senhor, sempre preparando nosso coração para o próximo dia do Senhor, para que nós possamos estar na tua casa, para aprendermos de ti em comunhão com os nossos irmãos. Guarda, Senhor, cada um de nós, nos abençoa, nos livra do mal. Em nome de Jesus, amém. Amém. Já. Obrigada, meninas. Tchau, tchau. Muito obrigada. Até a próxima.